Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma tarde de bênção, mais uma tarde de vitória, mais uma tarde que estamos cultuando ao Senhor, bendizendo ao Senhor na beleza da sua santidade, exaltando aquele que vive e reina para todos sempre. Eu quero convidar você para adorar ao Senhor nesta tarde em nome de Jesus. Pai, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe a nossa gratidão, Senhor. Ó Deus, nós queremos te cultuar, te bendizer e também pedimos que o Senhor venha alcançar corações nesta tarde, Senhor, em nome de Jesus, para a tua glória, Senhor. Única razão da minha adoração, ó Jesus, és tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Com quem te fui ajudado, da salvação tem me alegrado. Hoje já gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Com quem te fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje já gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei, em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Fiquem em pé, por favor, queridos. Vamos ler a palavra do Senhor. Livro dos Salmos, Salmo de número 51, para a glória do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o dia que nos deu o Senhor. Regozijemos e alegremos nele.
Esse é o dia das bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Estou muito feliz de ter os irmãos aqui conosco aqui. Nem todos os irmãos vieram, mas aqueles que vieram para ser abençoados pelo nome de Jesus. Graças a Deus por isso. Temos ali o álcool gel, todo mundo já se higienizou, né? Glória a Deus por isso. E vamos ler a palavra do Senhor nosso Deus. Salmo 51 diz assim: tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência, apaga de mim as minhas transgressões. Lava-me de todas as minhas culpas, ou de toda a minha culpa, e purifica-me do meu pecado. Pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões, e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti somente, pratiquei o mal que tanto reprovavas. Portanto, justa é a tua sentença, e incontestável ao julgar-me condenado. Reconheço que sou pecador desde o meu nascimento. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu íntimo, no meu interior, e no meu coração ministra sabedoria. Portanto, purifica-me com ensopo, e ficarei limpo. Lava-me, e mais branco que a neve serei. Faz-me voltar a ouvir júbilo e alegria, e os meus ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto do meu pecado e apaga as minhas transgressões. Cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não me afaste da tua presença, nem retire de mim o teu espírito. Restitui a alegria da tua salvação e me sustenta com o espírito disponível a te obedecer. Amém, Jesus. Graças a Deus por isso. Pode sentar, queridos. Obrigado, louvor. Daqui a pouco vocês vão estar aqui junto de novo. Pode sentar, em nome de Jesus. Queridos, este salmo aqui, ele traz um conhecimento que eu gostaria de compartilhar com vocês. E eu vou pegar aqui uma outra tradução da Bíblia. E os irmãos que estão online também, daqui a pouco eu vou dizer quem é que está online, os irmãos que estão aqui com a gente participando. Nós vamos ter um momento da oração e ter uma palavra de Deus para o seu coração nesta tarde também, em nome de Jesus, que eu tenho certeza que vai abençoar a sua casa, vai abençoar a sua vida, vai abençoar o seu lar, em nome de Jesus, para a glória do Senhor nosso Deus. A maioria dos livros de sabedoria bíblica, que é o livro de Eclesiastes, de Cantares, de Provérbios, o livro dos Salmos, e também parte também o livro de Jó, tem muito a respeito da sabedoria de Deus. Eles trazem uma parte dele, principalmente o salmista, um estilo de escrita da época, que é bem diferente dos escritos de hoje. É o que eles chamavam, é o tipo da rima, rima judaica, ou rima daquela região. E a rima deles é um pouquinho diferente da nossa. A gente entende que batatinha quando nasce esparrama pelo chão. Menininha quando dorme põe a mão no coração. Então a rima é fazendo com que chão e coração sejam semelhantes, né, no final da sua da letra, da frase, né, da palavra. Mas os livros de sabedoria, eles tinham o costume de passar para o povo, porque nem todo mundo naquela época, eles eram letrados, nem todo mundo naquela época sabia ler e escrever. E eu, por acaso, eu queria falar de uma outra coisa, mas vou trazer essa palavra de conhecimento para vocês se aprofundarem e gostarem mais da teologia. E então tinha dificuldade das pessoas decorarem textos bíblicos, porque a grande maioria não sabia ler e escrever, ainda que os judeus eram muito avançados, mas naquela época muitos tinham o analfabetismo. Então, como é que eles faziam para que as pessoas decorassem textos bíblicos? Cantando eles. Então, por isso que o salmista escreve muitos cânticos,
que era a maneira do povo decorar o texto. Porque quando você canta é muito mais fácil. De repente você nunca leu lá a letra lá. Em todo tempo te louvarei. Mas quando você canta, aquilo lá fica na sua mente. Você volta para casa e ainda está lá. Em todo tempo te adorarei. Você não sai da sua mente. Fica aquilo lá. Fica como se fosse um chiclete grudado em você e não sai. Então eles tinham muito esse costume de fazerem cânticos. E as rimas deles não eram repetições de final de uma palavra. Batatinha quando nasce, esparrando pelo chão, coração. Não, era diferente. Eles faziam repetição de uma frase no mesmo sentido, mas escrita de uma outra maneira. Por exemplo, nós viemos aqui para adorar ao Senhor. E estamos nessa tarde celebrando ao Senhor. A mesma coisa, só que dita de duas maneiras diferentes. E o Salmo 51 é o exemplo claro disso. Pastor, o que tem a ver com o culto de hoje? Conhecimento, isso é muito bom. Então, por isso que ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Aí ele repete: apaga as minhas transgressões segundo a tua misericórdia. Era falando a mesma coisa de duas formas diferentes. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica o meu pecado. É a mesma coisa dita, mas para que a música tivesse sentido, era feito dessa maneira, para que as pessoas pudessem entender. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. A mesma coisa, só que dita de duas formas diferentes. Contra ti somente pequei e fiz o que era mal perante os teus olhos. Quer dizer, eu pequei. Olha que coisa interessante. Em iniquidade fui formado. Em pecado gerou minha mãe. A mesma coisa. Mas a gente pensa assim, então pleonasmo aqui não. Era uma forma poética de se falar para que o povo lembrasse. Davi queria expressar para que todo mundo, quando voltasse para casa, quando todo mundo retornasse para o seu lar, depois de Davi ter cantado que ele pecou e que ele transgrediu, ninguém esquecesse a letra. Voltasse lembrando, voltasse memorizando aquilo. Então, era cantado algo, mas era a expressão do seu coração. Só que o interessante é que essa forma deles escreverem, eis que amas a verdade do íntimo, e no oculto me fazes conhecer sabedoria. Purifica-me com sopo, ficarei puro. Lava-me, ficarei mais alvo do que a neve. Ele estava dizendo do fundo do seu coração: Deus, eu quero ser curado. Deus, eu quero ser restaurado. Deus, eu pequei. Deus, eu falhei. Eu quero me restaurar. E daí quando ele faz isso, Deus dá uma canção. Ele passa para o povo e todo o povo canta aquela canção. É o que nós estamos vendo nos dias de hoje. Quando a gente começa a se entregar diante do Senhor e dizer assim, eu não preciso ser reconhecido por ninguém, a minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Nós estamos expressando a nossa adoração ao Senhor, dizendo, nos santos dos santos a fumaça me encobre, só os meus olhos Te veem. Debaixo das tuas asas é o meu abrigo. É uma maneira de adorar ao Senhor, de se render ao Senhor. E sabe o que Deus quer de nós nessa tarde? Essa rendição a Ele. Que a gente possa estar se rendendo a Ele. Não só querendo entender, puxa vida, mas o que Davi fez foi terrível. É interessante que existe uma coisa dentro da Bíblia que é muito interessante. É quando você erra, você peca, você faz notório o seu pecado, se humilha, e aí você começa a trabalhar para que o tempo de restauração seja muito maior do que o tempo do seu pecado. Para que as pessoas lembrem mais da sua restauração do que do seu pecado. Davi pecou e foi terrível. Foi um dos atos mais terríveis daquela época. Davi pecou com adultério, Davi pecou matando Urias, colocando ele na frente de batalha, mentindo para Urias. Mas quando ele se humilha e se conserta,
os atos de restauração, os atos de humilhação e agora de adoração a Deus foram tão maiores que até os dias de hoje as pessoas se lembram de Davi. E o que eu quero dizer com isso? Talvez você tenha errado nessa semana, talvez você tenha falhado, talvez você cometeu alguns atos que desagradaram ao Senhor e que até desagradaram a sua família, que desagradaram as pessoas que estão do seu lado. A melhor maneira de você consertar isso é se humilhando. A melhor maneira é reconhecendo o seu erro, é pedindo perdão diante do Senhor. Esses dias agora eu dei uma pisada na bola, escorreguei feio e com palavras, e isso envolvendo pessoas. A melhor coisa que eu tinha para fazer foi o seguinte, foi falar para todo mundo, olha, eu errei. Eu falei, do que querer esconder isso debaixo do tapete e dizer, não, eu sou certinho, eu sou perfeito. Porque quando você se humilha, acaba a condenação. Não tem mais o que te julgar, você está dizendo, eu fui o que errei, eu fui o que pequei. Agora temos que lembrar daquela mulher que que chega diante de Jesus e as pessoas chegam para ele e falam, e essa mulher? E ele olha para ela, depois de toda aquela situação, que eu quero gastar um culto com vocês só para falar sobre aquilo. Ele olha para ela e fala, cadê os teus acusadores? E ela diz, nenhum estão aqui. Ele falou, nem eu te condeno. Agora vai e não peques mais. Então, primeiro, humilhação. Reconhecer a sua falha, reconhecer o seu erro. Segundo, agora crer que Deus fez uma obra de restauração. Ir e não cometer o mesmo erro, mas multiplicar os atos de bondade, para que você seja lembrado não pelo pecado que você cometeu, mas pelos atos de bondade que vieram depois. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para a sua vida ainda nessa tarde, que vai abençoar a sua vida, que vai abençoar a sua casa, que vai abençoar o seu coração em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu vou pedir para vocês me ajudarem em oração. Nós vamos orar por algumas pessoas que solicitaram oração para a gente hoje. E deixa eu ver se eu consigo aqui. Vamos lá. Primeiro, uma gratidão a Deus. Semana passada, nós oramos aqui pela Sheila. Lembra que a gente falou do filho dela que foi operado na coluna, não fechou direito, aí ficou, agora ia ter que passar por uma nova operação e talvez tivesse um cisto lá. E a gente orou por ele. Coloquei o Clube de Sabedoria em oração, são mais de 1.500 pessoas do Clube de Sabedoria em oração. Coloquei lá para estar ajudando também em oração. E a Sheila, hoje eu falei sobre alguém que queria oração, ela colocou que na sexta-feira era para ser 1h o momento de a gente, dele ser operado, o Gabriel ser operado. E aí o Gabriel foi lá para a cirurgia, mas complicou tudo, não deu para fazer a cirurgia, estava tudo enrolado. E a Sheila estava lá na sua casa toda apreensiva, não pode ir por causa do coronavírus, que não pode ir junto no hospital. E ele ficou sozinho lá, mas de repente Deus deu um chacoalhão nela, ela acordou daquele momento que ela estava, e ela ligou para o filho falou, olha, está enrolado, não foi operado, estou aqui esperando, não deu nada certo. E Deus despertou ela, foi para o hospital, debaixo de oração, foi lá, chegou, os médicos passaram na frente, entrou lá, foi operado, deixaram ela entrar junto, ela assistiu a operação. Depois o quarto da enfermaria, por causa do Covid, ele está sozinho no quarto, não tem ninguém lá junto, está como se estivesse no particular, sozinho lá. Mas ele falou que mesmo lá sozinho, ele está vendo a glória de Deus, e a operação foi um sucesso para a glória do Senhor Jesus. Graças a Deus, né? Então, é uma oração de gratidão a Deus pela vida da Sheila e pela vida do Gabriel. É aquilo que nós falamos na semana passada para ela aqui na live. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. A Andressa, lá de Tatuí, ela pede oração por toda a sua família, em nome de Jesus. Temos também a Patrícia, que é aqui da Assembleia de Deus Plena Paz, pede oração para o seu filho, Jeremias, está passando alguns distúrbios de personalidade. Vamos estar orando pela vida do Jeremias, para Deus colocar as suas mãos de poder, em nome de Jesus. O Douglas, da Assembleia
de Deus Madureira, lá de Rio das Pedras. Ele pede oração pelo seu pai, Otacílio de Moraes, e pela sua mãe, Clarinda, e pela sua família, e por todos do Brasil. Eu vou pedir para vocês estarem orando também pelos meus pais, pela vida do meu pai e da minha mãe, que estão lá em Tatuí, para que Deus esteja guardando e protegendo, acampando os seus anjos ao redor, nesse momento de Covid. Eles que não estou tendo tempo nem condições de ir para lá, porque a gente não sabe se a gente é vetor, se a gente não é, e a gente, com muito cuidado, com muito carinho, não estou indo para lá, mas estejam orando para Deus esteja guardando e protegendo. O Wilson da Casa de Oração pede oração por ele e pela sua casa, pelos seus filhos, para que Deus traga salvação na sua casa, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Tinha mais um pedido de oração aqui que eu acho que passou desapercebido aqui. A nossa irmã Célia Veiga, lá de Porto Feliz, ela também agradece a Deus pela cirurgia do seu neto, que foi um sucesso. A Sônia pede oração, lá de Porto Feliz também, por toda a sua família, e para que Deus, e agradece a Deus e diz que Deus abençoe a todos nós em nome de Jesus, e diz que não pede um culto todo domingo. Deus abençoe a família Veiga, Deus abençoe a Sheila, Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Cariri, eu sei que você não vai lembrar o nome de todos que estão aqui, mas Deus sabe. Eu vou pedir para você nos ajudar em oração. E como eu já falei, vamos estar orando também pela mamãe do nosso querido pastor Epaminondas, para que Deus estenda as suas mãos e manifeste a sua glória e o seu poder em nome de Jesus. Amém, irmãos, graça e paz. Amém? Ficar de pé, queridos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós temos aqui todos esses pedidos, Pai. O Senhor sabe de cada um, Pai. E eu te louvo em especial pela vida da família da Sheila, Pai, desse testemunho lindo. Porque é assim que o Senhor age, Pai, dessa maneira, abrindo portas, preparando, Pai, todas as situações, e nós cremos, ó Pai, que o Senhor tem poder, ó Pai, para restaurar, ó Pai, todos aqueles que estão, ó Pai, nesse pedido de oração nosso aqui, Pai. Nós oramos por cada querida que pediu, ó Pai, oração aqui, Senhor, e cremos que o Senhor é aquele capaz, Deus, de estender a mão no profundo, restaurar as células, Pai, de fazer de novo se for necessário, Pai. Tu és aquele que conhece cada um de nós aqui. Nós estendemos, ó Pai, também para a nossa igreja, Senhor Jesus. Que o Senhor possa, Pai, aqui desde já operar em situações que nem nós sabemos, ó Pai, que esteja acontecendo conosco. Mas desde já, Pai, repreende o mal, ó Pai. Repreende, Senhor Jesus, a maldade, Pai. Nós sabemos, ó Pai, que estamos passando por um momento difícil, Deus, em todo o mundo, não só no nosso país, mas nós cremos que o Senhor é maior que tudo isso, e assim nós te glorificamos e te adoramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Ministério de louvor, vamos lá? Glória a Deus. Celebre a Deus conosco nessa tarde, venha celebrar ao Senhor, venha adorar ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia! Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Como é bom estarmos reunidos. Vamos clamar ao Senhor com esse louvor, pedindo por uma virada em toda essa situação, que nós voltemos a nos abraçar novamente. Temos sentido falta disso. Então vamos pedir com clamor mesmo na nossa voz, para que o Senhor venha fazer esta virada nas nossas vidas. Onde a tristeza se verá,
viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Onde era a tristeza, será transformado para a glória do Senhor Jesus em alegria. Onde era a tristeza, te verá. A dupla honra me honra, com boas novas proclamar. Uma nova história celebrar. É chegada a minha hora, meu silêncio já acabou. Ouço som da minha grande festa. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Aleluia. Não há nada perdido. O Senhor Deus vai nos restituir um tempo novo de alegria, de paz, de celebração. O que eu achava estar perdido, tinha desistido de sonhar. Esse é o nosso dia. Meu Deus já decretou, este é o meu dia. Minha virada festejar. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Aleluia. Aleluia. Santo é o nosso Deus. Que bom estarmos reunidos em adoração, celebrando o nome santo do Senhor, para dizer que a Ele é a glória. Tudo vem dEle, tudo é para Ele, tudo é por Ele. Vamos declarar o nosso louvor através dessa canção. Toda a glória, Senhor, nós rendemos ao Teu santo nome, porque Tu és digno, Senhor. Aleluia, Senhor Deus, santo é o Teu nome, Senhor. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre.
profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Insondáveis são seus juízos, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e seus caminhos. Queridos irmãos, temos aqui várias pessoas que estão dizendo que estão conosco. Daqui a pouco eu vou estar apresentando cada um deles que estão aqui conosco. Mas tem alguns pedidos de oração aqui que nós vamos ajudar em oração agora. Em nome de Jesus. Deixa eu ver aqui, rolar bem devagarzinho, porque o negócio aqui é sério. A nossa irmã Marta, esposa do nosso irmão Lara. Pastor, peço oração para o meu vizinho, Libório, que está com câncer e foi desenganado dos médicos, mas a última palavra vem de Deus, amém, queridos? Pode sentar por enquanto, nós podemos até orar sentado, não há problema nenhum. Então vamos estar orando pela vida do Libório, está com câncer e desenganado pelos médicos. Os crentes já sabem, né? Eles não colocam assim, está com câncer e está desenganado. Coloca, está desenganado pelos médicos, né? Porque a última palavra vem de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá, tem mais aqui. O Rafa também está pedindo oração, né, Rafa? Tem um pedido aqui. Peço oração para Graziela e o bebê dela, Rafael. Ambos estão com Covid. Meu Deus, vamos estar orando em nome de Jesus, para que Deus estenda as suas mãos em nome de Jesus. E deixa eu ver se tem mais algum pedido. Será que tem mais algum aqui? Acho que não. Glória a Deus. O resto são pessoas aqui. Peço oração pelo pastor Luiz. Já foi orado semana passada. Vamos estar orando de novo. O pastor Luiz Carlos, lá da cidade de Apucarana. Vamos estar orando. Semana passada estivemos orando pela vida dele aqui. E vamos orar novamente. Pastor Luiz precisa muito de oração. Está passando um momento muito difícil de enfermidade. Vamos estar intercedendo em nome de Jesus. Tem mais algum aqui? Não, só louvando e glorificando a Deus. Eu vou pedir para vocês me ajudarem em oração agora pela vida do pastor Luiz Carlos, lá de Apucarana, que está com problema de enfermidade. Pela vida do Rafa e da sua... É a sua mãe? Não, o Rafa e a mãe dele. De lá de São Paulo. É de São Paulo? Que estão... O Rafa e a sua mãe, a mãe dele lá, né? Que estão precisando de oração também. Pela vida do Libório. E eu vou pedir para vocês me ajudarem agora com muita fé. Nós estamos na casa de Deus, aonde se invoca o nome do Senhor. O nome do Deus vivo. E nós entramos aqui com fé. Vamos orar para que Deus comece a mudar a situação do povo. Principalmente os domésticos da fé. A Bíblia diz que a gente tem que ajudar a todos, mas principalmente os domésticos da fé. Vamos orar pela vida dos nossos irmãos que precisam que Deus dê uma virada financeira. Tem muitos irmãos aí que estão precisando de uma porta aberta do Senhor. Não de uma porta de emprego, mas dentro do seu próprio emprego uma porta aberta. Os irmãos entendem bem o que é isso, né? Pessoas que trabalham
Vamos citar, eu não considero o meu trabalho, mas vamos dizer assim, as minhas palestras. Eu não estou palestrando e não estou vendendo meus livros, que é o sustento da minha casa. Então, existe o caso da família da Keren, que trabalha com design gráfico, para que Deus traga de volta os clientes, e assim vai, todos nós. O Cariri, que trabalha com eventos, né? Os casamentos, e vamos estar orando, queridos, para que Deus, dentro do próprio trabalho de cada um, para que Deus abra as portas, para que Deus venha manifestar a sua glória. Então vamos orar pelos enfermos e interceder, para que Deus abra as portas, porque é o sustento da nossa casa, é o ganha-pão do nosso lar. Amém? Vamos orar. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos diante de Deus. Pai querido, Pai de amor e graça, nós estamos aqui mais uma vez diante da Tua face, diante da Tua presença, Senhor, para pedir, Senhor, que o Senhor estenda as Tuas mãos, Senhor, ó Deus, pela vida do Rafael e da sua mamãe lá em São Paulo, que precisam, Senhor, de um milagre das Tuas mãos, Senhor. Toca, Senhor, manifesta a Tua glória, manifesta a Tua bênção, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, que haja cura, que haja restauração, Pai, em nome de Jesus, sobre a vida, Senhor, ó Deus da glória, daquele Senhor, o seu Libório, Senhor. Deus, Tu és o médico dos médicos, age, trabalha, opera, faz milagres, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus querido, Deus de amor, Deus de graça, Deus de bondade, Deus de misericórdia. Mais uma vez, Senhor, já foi orado, mas oramos mais uma vez pela mamãe do nosso querido pastor Epaminondas. Deus, alcança, toca, manifesta a Tua glória, o Teu poder, Senhor. Venha dar a vitória, Senhor, que ela necessita em nome de Jesus. A vida do pastor Luiz Carlos, ó Pai, Tu és o Deus de milagre, e Tu sabes que o Teu filho crê em milagres, ó Pai. Ele tem profetizado e ministrado isso a tantas pessoas. Deus, libera sobre a vida dele agora também um milagre, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. E em nome de Jesus eu peço, Senhor, estende as Tuas mãos sobre a vida de cada um, Senhor, nesse momento de pandemia, nesse momento, Senhor, que precisamos de uma restauração na área econômica, na área financeira. Tu és o Deus que age, Tu és o Deus que trabalha, Tu és o Deus que opera. Os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. Tu és o Deus que supre toda e qualquer necessidade em glória, por Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu peço agora, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, estende as Tuas mãos, Senhor, para operar, para abençoar, para trazer a vitória, para trazer a bênção sobre a vida de cada um dos Teus filhos, principalmente aqueles que congregam aqui conosco, ó Pai, e aqueles que estão nos assistindo pela internet, Senhor. Deus, Tu és o Deus de restituição, Tu és o Deus de restauração, Tu és o Deus de milagre. Estende as Tuas mãos, Senhor, e faz algo sobrenatural. E nós Te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. E porque pedimos no nome de Jesus, nós já Te agradecemos, Senhor, pela resposta da oração, pela bênção e pelo milagre, Senhor, que o Senhor vai nos dar, Senhor, e já nos deu em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém, aleluia, cante conosco!
Vamos lá, as pessoas que estão conosco aqui, participando desse culto, além dos irmãos, é claro, que estão brilhantando o culto desta tarde, né? Oh, que bênção, glória a Deus. E os irmãos que estão aí online, que não puderam falar aqui conosco. A nossa irmã Marta, dizendo, a paz do Senhor Jesus, irmãos, glória a Deus. A nossa irmã Eunice Camilo, esposa do pastor Fábio, a paz do Senhor, amados. Pastor Epaminondas, a paz do Senhor Jesus. Muita dor nas costas, hoje não será possível estar junto com os irmãos. Deus vai estender as suas mãos. O vereador Adelino Xavier, boa tarde, meu amigo. Glória a Deus, amém, a paz no coração, glória a Deus. Aí vem a irmã Mari pedindo oração, que a gente já orou. A Sheila dizendo glória a Deus. O pastor Evert, lá de Ourinhos, meu pastor querido, Deus os abençoe. Ele tem mais um comentário aqui. Meu pai disse que o som estava um pouco baixo, acho que já consertamos. A Sheila, Deus é muito bom nesse momento. Cresilda Salles, boa tarde, peço oração por minha família e pela venda do imóvel. Ô Cresilda, Deus vai estender as suas mãos. Se esse é o tempo, se esse é o momento, Deus vai estender as suas mãos e você vai vender por um bom preço em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus, pastor Evert, daquela palavra que eu falei agora de pouco lá, do reconhecimento do erro, que eu acabei errando e reconheci. Isso chama humilhação. Exatamente, reconhecer o erro para não continuar da mesma maneira. É bênção, meu pastor. Fábio, lá de Apucarana, Deus abençoe, pastor. E aí vem mais outras pessoas aqui, repetindo. Marcos de Souza, glória a Deus pela transmissão. Marcos Souza Ribeiro, glória a Deus pela transmissão, estamos antenando. Não sei de onde você é, Marcos. Glória a Deus. Minha mãe, amém, filho, obrigado pelas orações. Pastor Epaminondas, Deus nos dará graça e força, glória a Deus. E aí temos outras pessoas que estão aqui participando também desse culto para a glória do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, para a glória do Senhor. Glória a Deus. Vamos puxar um do fundo do baú? Quero que valorize o que você tem e depois eu quero ministrar a palavra do Senhor. Vamos colocar em pé? Glória a Deus. Venha celebrar o Senhor conosco, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar o valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. O Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. O Espírito Santo se move. Vamos do começo, quero que valorize. Quero que valorize o que você tem. Você é o ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do
que você tem. E Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então se perder, e pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Aleluia. Essa nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é sua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. De novo, com muita alegria. Essa nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é sua palavra, e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo seu imenso amor. Manifesta o seu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo seu imenso amor. Manifesta o seu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor,
pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Aqui eu vim para dizer, aí eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Aqui eu vim. Aqui eu vim para dizer, aleluia, que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o seu altar, seu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o seu altar. O meu coração é o seu altar. O meu coração é o seu altar. Aleluia! Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Atos, capítulo de número 2.
versículo 14. Glória a Deus. Vocês são uma bênção, queridos. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Está saindo na net? Tá? Não, né? Só aqui, né? Tá. Eu quero ler na minha tradução e depois eu quero ler nessa que está aqui no Data Show, que hoje não está sendo transmitido para vocês. Diz assim: e aconteceu que, colocando-se em pé juntamente com os 11, Pedro tomou a palavra em alta voz e pregou à multidão reunida. Só até aqui. Deixa eu ver na outra tradução. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse, até aqui. Pode sentar, queridos. Eu sou apaixonado pelo texto de Atos 2, porque aqui começa a história da igreja do Senhor. É tremendo, é profundo, é lindo demais. Aqui começa uma história de curas, de milagres, de uma maneira muito linda, tão linda quanto os evangelhos, porque nos evangelhos era Jesus curando e os discípulos auxiliando. Por isso que a palavra discípulo, ela vem do Talmudim, que é aquele que aprende, aquele que é aluno, que está aprendendo. Já a palavra apóstolo já é o enviado, é aquele que ensina. Então ali eles estavam cuidavam das crianças para não fazer muita bagunça, colocava a multidão sentada 50 e 50, 100 e 100, repartia o pão com a multidão, cuidava quando observava alguma insurreição de alguns políticos da época, os escribas, os fariseus, os saduceus, Jesus, a coisa está meio séria aqui. Jesus manda a multidão embora, está ficando tarde. Eles eram os auxiliares, a diaconia de Jesus, que estavam ali aprendendo. Mas em Atos, não são mais os discípulos aprendendo. Agora são os discípulos ministrando e curando pessoas totalmente dependentes de Deus. Porque ninguém consegue curar um enfermo, ninguém consegue levantar um paralítico, se não for pela ação do Espírito Santo de Deus. Então eles estavam totalmente dependentes de Deus, totalmente carentes do Senhor. E Deus precisava, antes de capacitar a igreja, antes de enviar a igreja, antes de enviar a igreja, eu estou aqui um turbilhão na cabeça. Antes de enviar a igreja, antes de fazer com que a igreja fosse uma igreja apostólica e missionária, ele precisava primeiro capacitar aquela igreja com a presença do Espírito Santo de Deus. E ali a igreja se reúne numa casa grande, espaçosa, e começa a orar. E Deus derrama do seu Espírito. O poder foi tão grande. Vocês já conhecem, vocês estão aqui na igreja, mas muitos nunca tiveram intimidade com o texto bíblico de Atos, então é necessário repetir isso. O poder de Deus foi tão grande, a unção foi tão grande, que o barulho foi estrondoso, que havia uma festa em Jerusalém, mas a multidão começou a escutar aquele barulho e foram ver o que estava acontecendo. Porque o barulho era, o estrondo era muito grande. E quando chegaram lá, uns falavam numa língua, outros falavam em outra. Região da Frígia, Panfília, Asa, Capadócia, da Cesareia, região de Listra, vários lugares, regiões da Mesopotâmia. Cada um ali falava no idioma que eles ouviam. E estavam todos cheios do Espírito Santo. E alguém diz no meio deles assim, não, esse povo aí está bêbado. Esse povo está cheio de mosto. E a Bíblia diz, e Pedro, pondo-se em pé, junto com os 11, começou a pregar para a multidão. Pedro começa a pregar para a multidão. Mas quem é esse Pedro?
Quem é esse Pedro? Esse é o Pedro que estava lavando as redes lá no Mar da Galileia. E às vezes a gente começa a pensar, e isso é muito importante a gente conhecer um pouquinho da história bíblica, a gente começa a pensar que Pedro estava lavando as redes, Jesus passou ali e falou, deixa tudo e segue-me, e ele largou sem saber quem era aquele homem. Não é. Jesus, aos 12 anos de idade, já auxiliava o seu pai na carpintaria. Era um menino que tinha que fazer as compras também para casa. Depois o seu pai morre e ele fica o arrimo da casa. Ele tem que comprar o peixe, que é o alimento. Ele já conhecia Pedro, Tiago, João, de comprar peixe, já sabia quem era. Não pegou qualquer pessoa de qualquer maneira, já sabia quem eram eles. Quando Jesus passa e convida Mateus para ser um dos discípulos, a gente pensa que ele passou perto de um cobrador de imposto que ele nunca viu. Não. Todo ano Jesus ia pagar imposto ali. Ele já conhecia Mateus. Ele já sabia quem era. Quando o discípulo, agora, quando o Cristo pregador dos 30 anos, ele passa pagando os impostos e levando uma multidão. E talvez aquele homem chamado Mateus dizia, um dia eu quero conversar com esse homem. Um dia eu quero falar com ele, esse homem é diferente. Pena que eu estou aqui cobrando imposto. Aí um dia Jesus passa lá e falou, vem, deixa tudo e segue-me. Ele largou tudo e seguiu, porque já sabia quem era Jesus. Já conhecia. Esse Pedro começa a seguir Jesus. E esse Pedro começa a ter algumas experiências tremendas com Deus. Experiências de oração. Experiências de intimidade com Deus. Quantos de nós, queridos, não somos como Pedro? Que um dia ouvimos falar de Jesus, começamos a segui-lo. E agora a gente começa a ter algumas experiências com ele. Experiências lindas, experiências maravilhosas, experiências tocantes com o Senhor. Até que um dia, e Jesus, ele usa a natureza, Jesus, ele usa as coisas dessa terra para manifestar a sua glória. Jesus, ele, num dia que ele está ali pregando, e a multidão começa a aglomerar, e os discípulos estão ali lavando as redes, ele fala assim, pega o barco e vamos em alto mar. E traz o barco um pouquinho para dentro, e o mar ali é o mar de Tiberíades, é água doce, é o lago de Genezaré. A gente pensa que é o mar igual ao mar de Santos, igual ao mar de lá de Niterói, do Rio de Janeiro. Não, era um grande lago de água doce, mas que mesmo assim tinha ondas, tinha mar revolto e tudo mais. Água revolta e tudo mais. E ele recua um pouquinho para pregar para a multidão. E aí ele fala assim, vamos mais profundo, vamos mais para dentro. E quando eles vão mais para dentro, ele fala, agora lança a rede. Ele falou, Senhor, nós tentamos pescar a noite inteira. E aí Jesus fala, lança pelo lado direito. E quando puxa aquela rede cheia de peixe, Pedro fala assim, Senhor, o Senhor pode se afastar de mim? Porque eu sou um homem pecador. Ele estava dizendo assim, Senhor, eu não sou digno que o Senhor esteja na minha presença. O Senhor é muito santo, o Senhor é poderoso e eu não sou nada. Esse é o Pedro da humilhação, esse é o Pedro do reconhecimento de Jesus. O Pedro que o Jesus está pregando um discurso muito forte, pregando com veemência e falando minha carne é comida, o meu sangue é bebida, quem não come da minha carne, quem não bebe do meu sangue não tem parte comigo. E o povo começou a se escandalizar e foi embora. Os discípulos falaram assim, o senhor tem certeza que o senhor vai continuar pregando isso mesmo? Porque o povo está indo embora. E aí, vocês querem ir embora também? E ele diz, para onde? Não. Para quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Esse era o Pedro que queria estar na intimidade com Jesus. É o Pedro que Jesus chama para o monte e diz assim, vamos aqui, vamos orar. Fiquem aí, só vai eu, Pedro, Tiago e João aqui. E ele começa a ver a transfiguração, a manifestação da glória de Deus. E ele quer ficar naquele lugar, ele quer construir uma cabana ali. O Pedro que um dia Jesus chega e fala para os discípulos, viu, eu quero ter uma conversa com vocês. Quem é que a multidão diz que eu sou?
E alguém falou assim, olha, eu ouvi dizer que estão falando que o senhor é João Batista. Outros dizem, olha, eu ouvi dizer que o senhor é Elias. Alguém disse, diz que o senhor é um profeta. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Há um silêncio. E Pedro diz assim, tu és o Cristo. Tu és o Filho do Deus vivo. E aí, Jesus Cristo, naquele instante, olha para Pedro e diz, e digo que você é Simão Barjonas. Não, agora não chamarás mais de Simão, mas te chamarei de Pedro, Petrus, pequena pedra. E sobre esta rocha, Cristo, edificarei a minha igreja. Pedro, pequena pedra, edificada sobre a grande rocha que é Cristo Jesus. Te digo que tu és Petrus, mas sobre esta rocha edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse é o Pedro que Deus queria levantar com poder. O Pedro que, lá na transfiguração, quando ele falou, Senhor, vamos fazer 3 cabanas, o Senhor brada lá do céu, esse é o meu filho amado, escute ele, pare de falar, cala a boca. E Pedro cai quase como morto ali naquele lugar. O Pedro que disse que Jesus era o Cristo e depois disse, Jesus, tem misericórdia de ti, não deixe que te levem para a cruz. E Jesus olha para ele e diz, para trás de mim, Satanás. Você pensou o próprio Cristo te chamar de Satanás? Pensou? Jesus olhar para você e dizer assim, você é Satanás. Sua boca se emprestou para o diabo. Já pensou? Depois Jesus diz assim, olha, muitos vão se escandalizar e vão me deixar. E ele diz, não, ainda que todos te neguem, eu não te negarei. Jesus falou assim, eu vi quando Satanás pediu para o Senhor para te peneirar como quem peneira o trigo. Mas eu intercedi por você. E antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Esse era o Pedro, que Deus escolheu. Esse era o Pedro que Deus chamou. E sabe por que é lindo ver essa narrativa de Pedro? É porque isso quebra muitos conceitos pré-estabelecidos da nossa vida. Que a gente acha que Deus só vai usar a gente quando a gente estiver num nível de santidade irrepreensível, imaculado, perfeito. E Deus diz assim, não é os perfeitos que eu estou procurando. Porque Deus não trabalha com perfeitos. Deus trabalha com imperfeitos. Porque quando Deus trabalha através do imperfeito, a glória não se torna do imperfeito. A glória se torna de Deus. Eu tenho muito medo quando eu vejo pessoas dizendo, porque eu faço, porque eu aconteço. Vocês podem ver, nas nossas igrejas do Brasil para Cristo, é muito raro você encontrar alguém dizendo, porque quando eu oro, porque quando eu prego, porque quando eu faço. Porque isso é problemático. Manifesta a glória do homem, não a glória de Deus. Não sou eu que faço. E, aliás, quando acontece, não fui eu que fiz. Foi Deus quem fez. Para que sempre a glória seja dele, nunca nossa. Para que sempre a bênção seja dele e nunca nossa. Eu não tenho bênção para te dar. Eu posso te abençoar no nome de Jesus. Mas no meu nome eu não tenho bênção nenhuma para te dar. Eu dizer e não dizer é a mesma coisa. Eu falar para você, olha, confia, a vitória é sua, e falar, não confia, não vai mudar nada na sua vida. Aliás, nós temos muita gente que é pregador do caos, né? A pessoa chega lá na casa do fulano lá, a mulher lá está grávida, está tendo dor, fala, nossa, não sei, parece que já estou com dilatação, mas não chegou o tempo. Ah, minha mãe morreu disso, né? Tem uns profetas do caos no nosso meio que só o sangue do cordeiro, né? Ao invés de levar a palavra de bênção, leva a palavra de maldição ainda, né? Mas vamos orar, Deus vai dar vitória. Pronto, já trabalhou no psicológico da pessoa, vai orar agora para quê, né? Mas enfim, isso é outra história. O Pedro que Jesus convida, vem cá, vamos orar. E ao invés dele orar, ele dorme. O Pedro que Jesus passa, depois de ter negado 3 vezes, e Jesus passa e olha para ele, como quem diz, está vendo, Pedro? Eu te conheço, Pedro.
É esse Pedro que Deus coloca como coluna da igreja. Por isso que Paulo diz na carta aos Coríntios: vocês observaram que não existe muitos nobres no vosso meio? Nem muitos sábios? Porque Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. Aí Paulo chuta o balde. E as vis, e as desprezíveis, e as que nunca foram nada, para confundir aquelas que sempre foram tudo. Para que a glória nunca seja nossa. Deus poderia ter escolhido Filipe, gente, para ser um dos líderes da igreja. Deus poderia ter escolhido João, o homem que reclinava a cabeça sobre o ombro de Jesus, sobre o peito de Jesus. Mas Deus escolhe a Pedro. E Deus escolhe a Tiago para serem líderes da igreja, para serem os cabeças da igreja. Homens que não tinham capacidade, com pouco conhecimento. Deus poderia falar: não, peraí, gente, vamos dar um tempinho, não vamos inaugurar a igreja ainda. Paulo não foi salvo ainda. Eu preciso de Paulo, o teólogo. Deus levanta Paulo como teólogo para cuidar da igreja. Mas Deus não coloca Paulo na frente. Não que Deus faz acepção que quem estuda e quem aperfeiçoa nunca vai chegar em lugar nenhum. É que Deus estava querendo nos ensinar que o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Eu não sei como é que foi a sua semana. Eu não sei como é que foi o seu dia hoje. Não sei quantas vezes você pisou na bola, mentiu, enganou, xingou, mandou alguém para aquele lugar, falou que o filho é um imprestável, miserável, falou para a mãe, para o papai: eu não te amo mais, quero sair de casa, quero ir embora dessa porcaria desse lugar. Não sei, não estou falando só para vocês, os irmãos aqui da internet também. Eu não sei quantas vezes você falhou, mas o Deus que cuidou de Davi, o Davi que disse: contra ti somente pequei, e fiz o que era mal perante os teus olhos, mas agora lava-me, me tornarei mais puro, purifica-me, e me tornarei mais alvo do que a neve. O Deus que olhou para Pedro, e chama Pedro lá no mar de Tiberíades, fala: Pedro, vem cá, vem comer peixe e pão aqui comigo, depois da ressurreição. E fala: Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo. Era só isso que eu queria saber, Pedro. Mas você me ama mesmo? Eu te amo, Senhor. Tem certeza que você me ama? Sim, eu te amo. Então é você que eu quero usar. Eu não quero usar o perfeito. Eu quero usar o apaixonado. Eu quero usar aquele que está apaixonado por Deus, que está apaixonado pela obra do Senhor, que está apaixonado pela causa de Deus. Nossa obra não foi levantada por teólogos, queridos. Foi um nordestino que veio apaixonado pelo poder de Deus, querendo ver Deus fazer milagres. Algumas igrejas até zombavam nossa obra. Diziam assim: sabe como é que se escolhe pastor no Brasil para Cristo e missionário? Se o missionário Manuel de Melo olhar para a pessoa e a pessoa disser: glória a Deus, é pastor. Se disser aleluia, é missionário. As pessoas ridicularizavam. Porque os pastores da nossa obra eram pedreiros, servente de pedreiro, pintor, eletricista, encanador. E Deus levantava essas pessoas simples para fazer a obra, porque Deus não está procurando perfeitos. Deus está procurando apaixonados. Pedro caiu e caiu feio, gente. Pedro negou feio. Mas em Atos, e Pedro pondo-se em pé, pregou a multidão. E Pedro pondo-se em pé. Sabe que Deus está olhando para você hoje dizendo: se coloque em pé. Se coloque em pé, porque eu vou fazer coisas grandes na sua vida. Se coloque em pé, porque eu vou te levantar. Se coloque em pé, porque o resto é comigo. Eu fico imaginando Pedro levantando ali, nem sabia direito o que ia falar, mas chamaram eles de bêbado, não, tem que defender o evangelho.
Hoje nós vemos pessoas querendo defender o evangelho, indo para a justiça, indo para pequenas causas, indo para o tribunal de júri. Não, querido. A justiça tem o seu peso, tem o seu valor, tem a sua importância, tem o seu lugar. Mas para defender o evangelho é o poder de Deus. É a graça do Senhor. É a unção do Espírito Santo de Deus. Quantas pessoas eu já vi se levantarem contra a igreja do Senhor. Eu lembro que lá em Maringá nós tínhamos um casalzinho, mãe e filho novinho ainda, vinha para a igreja. Ela era da igreja batista, mas como não tinha a igreja batista perto da casa dela, e a nossa igreja era perto da casa dela, ela vinha lá na nossa igreja. Tinha uma igreja batista muito boa na cidade, aliás, várias. Mas o marido não levava ela para a igreja, porque o marido não gostava de crente. E aí ela vinha para o culto. E quando terminava o culto, ela tinha que sair rapidinho. Porque na árvore, em frente à igreja, do outro lado, a árvore tinha um banco de alvenaria em volta das raízes da árvore. Ele ficava sentado ali, esperando terminar o culto para pegar ela e ele vai embora. E ele dizia assim, eu não confio em pastor. Vai que você vai para a igreja e tem um caso com ele, alguma coisa assim. Eu não confio. Então ela vinha para pegar ela, terminava o culto e tinha que levar embora. Aí um dia ele entra para a igreja e fala, pastor, eu queria conversar com o senhor. Pois não, ele conta tudo. E eu não sabia que ela nunca abriu a boca para contar nada. Aí quando ele conta tudo, ele falou, sabe por que eu estou contando tudo isso, pastor? Eu falei, não, por quê? Porque faz tempo que eu estou assistindo o senhor pregar do outro lado e agora eu quero aceitar Jesus como Salvador. E hoje ele é pastor. Hoje ele é pastor. Glória a Deus por isso. Tinha um outro rapaz da nossa igreja. Mulher vinha para a casa do Senhor. Hoje Deus já recolheu. Ele casou com uma outra mulher. Depois de Deus ter recolhido. Mas ele vinha para a igreja e dizia, pastor, eu não me converto de jeito nenhum. Hoje ele é líder de uma casa de missões. Porque não é eu. Porque não é o homem. É o Senhor. Ele é dono da obra. Pedro não sabia nem o que ia pregar, só levantou para se defender, para defender o evangelho. Mas quando ele levanta, Deus toma, porque ele é apaixonado. Sabe qual a diferença do evangelho verdadeiro de um evangelho fabricado? O evangelho fabricado, ele é decorado. Ele é decorado. A pessoa cita versículos. Não sou contra citar versículos, pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Mas ele decora o que ele tem que fazer. Ele decora o que ele tem que pregar. Ele decora como ele vai se posicionar. E o evangelho é apaixonado daquele que sai de dentro das entranhas. E você não se preocupa com se estão gostando, se não estão gostando, porque você não quer pregar para impressionar. Eu já fui desses, queridos, que pregava para impressionar. Eu acho que para alguém entender, Cariri, o que eu pregava, eu tinha que pegar um dicionário para ficar do lado, para ver as palavras que eu falava. Aí eu entendia que eu estava pregando para homens, mas eu não estava agradando a Deus. Aí eu falei, quer saber de uma coisa, Senhor? Ao invés de eu querer impressionar a homens, eu vou falar daquilo que está dentro do meu coração. Eu vou abrir meu coração para a igreja. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio, o coração. Então eu vou abrir meu coração. E eu prego na maior espontaneidade. Se largar eu aqui, eu vou até 7 horas da noite. Pode ficar tranquilo, já estou terminando. Se largar, eu vou até 7 horas da noite, porque eu não estou aqui preparando o sermão para pregar. Eu estou simplesmente abrindo meu coração e mostrando para vocês aquilo que é a realidade da palavra do Senhor. Deus não quer usar pessoas preparadas. Deus não quer usar os perfeitos. Deus quer usar os apaixonados. E assim como Deus despertou a Pedro. Veja bem, a Bíblia não diz, e o Espírito de Deus pondo em pé Pedro. Existem lugares que a Bíblia diz que o Espírito de Deus colocou em pé. Por exemplo, Ezequiel capítulo 2. E o Espírito de Deus colocou-me em pé. Então Deus coloca alguém em pé. Mas aqui Atos 2 diz, e Pedro pondo-se em pé. Porque Pedro estava caído. Pedro estava fracassado, derrotado. Mas ele falou, não quero mais continuar desta maneira. Já fiz uma declaração a Deus lá no Mar de Tiberíades que eu o amava. Agora chegou a hora de eu demonstrar esse amor, me colocar em pé. E quando ele se colocou em pé, o resto foi com Deus. Deus só quer uma posição de nós, queridos. Porque quando a gente se posiciona, o resto é com Ele.
Quando a gente toma posição, o resto é com Ele. Existe coisa na nossa vida que tudo depende da nossa decisão. Eu dou o primeiro passo. Aí Deus fala, agora é comigo. Pode deixar que o resto eu faço. Se eu dou o primeiro passo, Deus vai dizer, é por ali. Mas enquanto eu não dou o passo, eu não sei para onde eu vou. Tem gente que está perdidinho, querido. Ele não sabe mais para onde vai, porque ele não dá o primeiro passo. Quando eu der o primeiro passo, o resto é com Deus. Eu quero convidar vocês a se colocarem em pé. Vamos orar. Eu quero orar por você que está também conosco na internet. Aleluia. E Pedro pondo-se em pé. Deus já havia derramado do seu espírito. Deus já havia derramado da sua Shekinah. Agora Deus só esperava a decisão de Pedro. E Pedro pondo-se em pé. Será que Deus não está olhando para você hoje dizendo, filho, se coloque em pé? Não importa quais foram os teus pecados essa semana, não importa quais foram os seus erros, não importa o quanto você tem falhado, não importa quão sujo e negro está o teu coração, quão empedernido está por causa de todas as provas em luta. Então somente abre o seu coração hoje, deixa eu trabalhar. Então somente abre o seu coração e deixa eu agir. Dá o primeiro passo, se coloque em pé, diga, Deus, estou precisando de ajuda. Deus, estou precisando de um socorro. Deus, eu estou precisando da tua misericórdia. Deus, eu estou precisando do teu amor. Deus, eu estou precisando sentir a tua presença. Ora vasure basso e deleve andaravana. Ontri canto libianda la bashuirianda la manas. Pai, eu quero orar pela vida do teu filho, da tua filha, Pai. Eu quero orar pela vida do teu filho que está nesse instante nos assistindo pela internet. Pela vida dos teus filhos que estão aqui, Senhor, nesta tarde, Pai. Põe em tuas mãos, Senhor. Eu peço, Espírito Santo, vai além das minhas palavras. Vai além, Senhor, daquilo que eu já falei, Senhor. Penetra, Senhor, no mais profundo da alma. Separa juntas de medula, alma de espírito. Vai tocando agora em cada coração, Pai, e restaurando, transformando, mudando, moldando, lapidando, restaurando, Pai, aleluia! E que a tua glória, Pai, resplandeça sobre a vida da tua igreja, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para a tua glória. Pai, eu peço que a semana do teu filho, que a semana da tua filha seja uma semana de bênção, seja uma semana de conquista, de vitória, de prosperidade, ó Pai. Que novas portas se abram, Pai. Que coisas grandes comecem a acontecer, Pai. Aquela tua filha que pediu oração, que quer vender o seu imóvel, põe tuas mãos, Senhor, agora. Manifesta a tua glória e o teu poder, Senhor, meu Deus. Tu és o Deus de milagre, tu és o dono da bênção, tu és o Deus da restauração. Eu oro e abençoo a vida da tua igreja, Pai. Agora, Pai, em nome de Jesus. E que o grande amor do Deus Pai, que a graça do Deus Filho, que a santa e eterna comunhão e consolação do doce, querido e amado Deus Espírito Santo, seja conosco, igreja do Senhor Jesus, não somente agora, mas para todos sempre. Diga amém, Jesus. Amém. Deus abençoe você que está conosco na internet, que Deus te guarde, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, em nome de Jesus. Nós vamos ficar mais um pouquinho aqui, que nós vamos recolher as nossas ofertas. Deus te abençoe, que a tua semana seja uma bênção, em nome de Jesus. Você que trouxe